já chegamos para lhe fazer companhia. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. É verdade, é um prazer estar aqui e hoje que vamos falar um bocadinho de literacia jurídica. Sério? É verdade, é verdade. Não há bolos. Hoje não há Para bolos, ninguém. não. Hoje não há bolos para ninguém. Hoje é o Dia Mundial da Justiça Internacional e vamos falar aqui com uma advogada que já esteve aqui connosco, que é a Tatiana Kitkova. Disse Kitkova? Muito bem. Muito Pronto. bem dito. Muito bem, ouviram? Lala. Vamos conhecer o seu escritório, o Legal Space, mas também pedimos aqui à Tatiana, desafiámos a dar-nos aqui um bocadinho de literacia jurídica e a tentar aqui explicar um bocadinho como é que funciona aqui a justiça e ajudar aqui a definir alguns conceitos e ajudar todos aqueles lá em casa, porque afinal todos precisam de saber os seus direitos e como resolver algumas situações. Então achámos que hoje era o dia certo para isso. Acho que Parece-te fizeram bem? muito bem, sim. Parece-te bem, Cláudia? Parece. E então, queres falar primeiro das nossas redes sociais Pode ou queres ser. primeiro falar do Dia da Justiça Internacional? Falar aqui um bocadinho sobre as nossas redes sociais, Facebook Conversa de Mulheres, Instagram Conversa.mulheres. Siga estas páginas, tenha acesso à informação referente ao programa e também das nossas convidadas, partilhe, deixe o seu comentário, siga as páginas das nossas convidadas e não esquecendo, claro, o nosso canal YouTube, canal Curiacos TV, na playlist Conversa de Mulheres, programas completos, acede a programas completos, de forma que não perca nada, Claro. mas, claro, também para partilhar. Exatamente. E, portanto, contamos consigo para chegar mais longe. É esta a verdade, não é? E para fazer trabalho de cada um. este time aqui de apoio às mulheres, aos seus projetos, às suas histórias de vida, ao partilhar, ao fazer chegar mais longe, está aqui a apoiar, portanto contamos consigo para isso. E então hoje, Dia Mundial da Justiça Internacional, é um dia que relembra a importância dos tribunais no respeito pelos direitos humanos, porque atenção, estamos a falar de justiça internacional. Já vamos pedir depois à doutora Tatiana para nos explicar isto. Então, relembrar a importância dos tribunais no respeito pelos direitos humanos, na manutenção da igualdade dos direitos internacionais e civis em todo o mundo. Portanto, estamos aqui a falar de coisas, de crimes graves, de crimes aqui já um alto nível, lá está que tem que ser aqui da parte internacional. O dia é aproveitado para chamar a atenção da sociedade relativamente aos tais crimes graves que aguardam julgamento, comemorando-se ao mesmo tempo os esforços da comunidade internacional para conseguir, e não sei se estamos a conseguir, claramente parece que não, um mundo mais pacífico e justo. E então hoje vamos falar sobre isso. Há um Tribunal Internacional que foi estabelecido em 2002, a Haia. Hoje vamos falar um bocadinho aqui de justiça, não aqui a este nível internacional, mas àquele nível que se calhar o comum dos mortais, o cidadão, precisa aqui em Portugal, para poder saber e estar mais a par das coisas. Eu acho que sim. Conhecimento nunca é demais, não é? Exatamente. Aliás, nós temos uma dessas frases, saber não ocupa lugar. Isto é sempre bom saber, nunca se sabe quando é que vai precisar, quando é que vai dar jeito aquilo que vai saber hoje. Sim, na sua própria pessoa, também para ajudar o próximo. Então vamos passar no separador e receber a nossa convidada de hoje e falar deste tema sério, mas Até. importante. Olha, eu acho que já começou bem, vamos manter. Dar as boas-vindas, Tatiana Kitkova. Kitkova. Dar as boas-vindas à doutora Tatiana Kitkova, advogada com um percurso de sucesso na sua terra natal, vai-nos relembrar isto também, veio para Portugal para construir uma família e que iniciou um negócio para estar mais perto do filho e que nos hoje vem falar aqui do seu espaço também, o Legal Space. Muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Então, vamos começar com... Falando do seu percurso um bocadinho, com a minha resumidamente, mas resumidamente, quem quiser ver agora tem que viver outro programa que a doutora Tatiana já cá esteve. Ok, então, meu nome é Tatiana Kitkova, eu sou a advogada principal no projeto Tratar de Divórcio. Sim. Sou a advogada fundadora do nosso escritório da advocacia Legal Space. Sou a mãe de um filho, de um rapaz de 13 anos, sou mulher, sou amiga, pronto, tenho... Sou amiga, gostei tanto deste, Tenho sou amiga, exato. outras vertentes, aí será a vertente Claro, uma mulher é profissional. sempre assim.
Sim, eu A Tatiana nasceu onde? Eu nasci ainda na Checoslováquia, portanto Exato. isso quer dizer que já sou muito antiga. Não é nada Nasci muito num país que antiga. já não existe, Não é toda a gente que pode dizer isto. Eu nasci num país que já não existe, mas pronto. mas pronto, sim. E eu tirei a licenciatura em Direito numa universidade pública, na mais antiga na Eslováquia, e fiz o último ano de Direito numa universidade em Paris. E essa experiência internacional também incentivou-me a trabalhar também no ramo internacional, ou seja, Foi por isso que nós nos lembrámos de si, porque lembrámos dessa história da parte do internacional, não é? Porque ainda trabalhamos nisso. Pois. pronto, então eu comecei a trabalhar para o governo eslovaco, num departamento ligado à União Europeia, ou seja, departamento ligado aos fundos comunitários da União Europeia. E depois resolvi vir para Portugal, construir a minha família e comecei a pensar o que é que vou fazer, não é? Porque eu na altura não falava português, não tinha qualquer ligação com o direito português, então comecei por primeiro ter aulas de português, que foi um investimento muito grande, tanto Pois. ao nível Mas valeu a pena, fala muito bem. Muito bem. Sim, Obrigada. Fala muito bem português. Porquê? Porque se eu não tivesse essa ferramenta linguística, não podia exercer aquilo que era a minha Conhecimentos profissão. que tinha, não é? Sim. Porque teve que fazer acesso à ordem, não é? Sim, eu tive que primeiro reconhecer o meu diploma, fiz o reconhecimento de diploma junto da Universidade Nova e depois inscrevi-me no curso de estágio. E o curso de estágio, na altura, eram 13 anos, portanto, passei todos aqueles meses dolorosos de estudar muito. Foi E, quase ter que fazer tudo outra vez, não é? diga. Foi quase ter que fazer as coisas, muitas Sim, é coisas como outra se fosse. vez. Sim. Sim, no fundo é a licenciatura, o estudo na faculdade dá-nos vertente teórica das coisas. Nós começamos a perceber um pouco como surgiu o direito, qual é a função dele, o que é que desempenha na sociedade, mas não sabemos muito como é que está a ser aplicado na nossa vida. E o estágio dá-nos pouco essa, não é pouco, dá-nos bastante essa vertente prática do direito, ou seja, a aplicação do direito na sociedade, nas suas várias vertentes. E então fez o acesso à ordem de advogados em Portugal, não é? Sim, sim. Portanto, hoje é uma advogada Portuguesa. portuguesa, exato. Pronto, portuguesa, exato. Sim, e comecei a trabalhar num escritório em Lisboa, num escritório que tem vários, não sei se ainda tem, mas na altura tinha. Vários sucursais, vários escritórios em Angola, em Moçambique, ou seja, nos países que falam da língua portuguesa. E foi trabalhando e cheguei foi-me confiado um cargo de supervisionar um departamento de proteção das marcas, de propriedade industrial e intelectual, englobando esses escritórios todos. Portanto, eu gostei muito. Portanto, sempre aqui o internacional, já viu? Sempre vários países, sempre várias coisas. Sim. E gostou dessa experiência? Sim, eu gostei muito da experiência, só que chegou uma altura que eu tive que decidir o que é que fazer, ou seja, o meu filho começou a frequentar a escola, começou a necessitar ajuda, não é? O acompanhamento, a assistência no seu percurso académico, e eu percebi que Estava a conseguir. que não estava a conseguir, que desempenhando o meu cargo profissional estava um pouco a negligenciar as minhas responsabilidades enquanto mãe. E é isto que, no fundo, Cláudia, acontece até com muitas pessoas, não é? Que veem que no seu percurso depois têm aqui que optar por fazer alguma coisa, porque têm que escolher um bocadinho entre a profissão e ser mãe, não é? Têm que gerir isto. Ou então tentar, com muita coragem e muito risco, juntar as duas coisas. E foi isso
realmente fica complicado às vezes gerir, não é? E as pessoas têm que tomar decisões e muitos dos negócios que nós Isto conhecemos. não é um emprego qualquer, não é? Não, exatamente. E requer muito estudo, Exatamente. muita análise. Muito investimento que é feito, muito investimento que é feito para conseguir aqui chegar, no fundo, a uma posição, a um patamar e depois lá vem os filhotes aqui que a pessoa tem. Também tem estudos, não é? Também tem estudos, tem que Pois. aprender a ensinar a ler, a escrever, a fazer as coisas todas e fica às vezes. Fica um desafio muito grande, não Fica é? um desafio, Ruth? é um desafio muito grande, a gente também sabe. Já não é? para nós, Já para nós não é? e não estamos a supervisionar Angolas e Moçambiques e essas coisas todas. Portanto, E como a nossa convidada. olha, o meu bem-aja todos. Exatamente. Estamos juntos. Tatiana, e então nesta escolha optou por mudar aqui um bocadinho a vida, não é? Mudar aqui o rumo. Sim, eu acredito que o bem mais valioso que nós podemos dar aos nossos filhos é a formação, a educação e conhecimento, porque aquilo ninguém lhes tira, não é? Claro. Nós podemos enchê-los de riqueza e dar todo o conforto, só que são os bens materiais que podem um dia desaparecer e Claro. não é algo duradouro na maioria das vezes, não é? E se der conhecimento E o tempo de estar, sim, não é? eu penso que isso é o mais valioso que podemos deixar para os nossos filhos, é deixá-los preparados para a vida. E quando... É fazê-los pescar, como se diz, não é? Em vez de lhes dar o peixe, é ensiná-los a pescar, não é? Sim. É isso. E então o que é que fez? Conte-nos. Surge então o Legal Space? Sim. Ou não? Portanto, na altura eu saí do escritório, saí com 0 clientes, não é? Saí sozinha. Isso não sei se foi um ato de coragem ou então mesmo da necessidade de estar perto do meu filho, mas embora eu não tinha na altura clientes, eu tinha muitas ideias como angariá-los, ou seja, eu desenvolvi assim um meu plano próprio de ação e tentei executá-lo na medida possível e é isso que ainda estou a fazer. Estou a tentar seguir aquilo que foi o seu plano. Que foi o meu plano. E sim, e surgiu então Legal Space e a nossa vertente empresarial. Então, o que é o Legal Space? Legal Space hoje em dia é o nosso escritório da advocacia que está a tentar ser o parceiro legal dos nossos clientes. Ou seja, a nossa ideia, nosso objetivo é acompanhar a vida de uma empresa, ou seja, não é só negociar ou tratar dos assuntos do alto nível com a administração, a gerência da empresa, mas estar dentro da empresa, ou seja, as empresas estão estruturadas por norma, não é? Tem o seu departamento de recursos humanos, de planeamento, de logística, financeiro, e nós trabalhamos junto dessas pessoas, ou seja, nós queremos estar em todos os níveis da empresa, acompanhar o funcionário que trata dos salários quando tenha dúvida, acompanhar toda a estrutura da empresa. Ou seja, o nosso lema não somos não só o parceiro legal nas decisões estratégicas, mas também nas decisões cotidianas das empresas. E nós temos aqui duas fotografias, uma que eu ia pedir para passarem, para pedir para comentar, aqui que falam sobre o Legal Space. Para nós podermos ver e pedir para nos explicar que falam exatamente. Lá está aqui. Somos o seu parceiro legal, não é? Sim. Nós somos o parceiro legal e tanto, como diz, na tomada das decisões cotidianas como estratégicas, ou seja, nós acompanhamos claramente o top level da empresa, mas também os departamentos da empresa, ou seja, qualquer dúvida que o nosso cliente tenha ao longo do dia, ao longo da vida da empresa, é sempre respondido. Temos outra foto. Isso já estamos na... Não era esta, por acaso não era esta. Pronto, já estávamos aqui. Quer-nos falar do canal de denúncias, Sim. que é uma das coisas que tem um dos serviços que presta, não é?
Sim, essa foto faz parte da nossa iniciativa, do nosso projeto, que faz parte, que implementa essa vertente empresarial do escritório. Ou seja, nós, para além de estar dentro da empresa, nós queremos prestar serviços em tempo real. E isso só é possível fazer com o uso de tecnologias, ou seja, nós trabalhamos com empresas informáticas que desenvolvem aplicações e dão-nos ferramentas exato. para trabalhar em tempo real, ou seja, aquela advocacia mais tradicional, que temos que agendar uma reunião, esperar uma semana ou duas para ser atendidos e depois dar algum tempo para ser respondida a nossa dúvida. Nós queremos chegar um pouco ser mais céleres, ou seja, prestar o nosso serviço em tempo real. E canal de denúncias surgiu precisamente com essa nossa colaboração com empresas informáticas e foi desenvolvido em cumprimento das normas legais, ou seja, já deste ano 2022, todas as empresas, mas não são empresas, também são entidades públicas, pessoas que desenvolvem negócios em não pessoal, ou seja, pessoas singulares, que têm mais de 50 trabalhadores, funcionários, sim, são obrigadas a ter um canal de denúncias em pleno funcionamento. O que isso quer dizer? Esse canal de denúncias tem que garantir anonimato da pessoa. Porquê? Porque uma empresa vai dizer, mas se alguém tem alguma coisa contra da nossa empresa, pode bater na minha porta, pode escrever um e-mail, pode, mas não é isso que acontece, não é? Porque há aqui sim, e não é isso que a legislação obriga as empresas. A legislação obriga as empresas a manter um canal interno onde a pessoa pode escolher denunciar irregularidades ou violações de lei de uma forma anónima e ainda assim, porque eu posso escrever uma carta anónima e deixar na empresa, mas também tenho que ter direito de saber como a minha denúncia foi tratada e o desfecho da averiguação. E nós temos umas fotos sobre isso, não, penso que estamos em condições de passar. Para também, que ajudam aqui a mostrar, porque nos mandou isso assim. Portanto, sim. Cá está. Canal de denúncias, uma solução completa. Sim. E porquê é que nós dissemos uma solução completa? Porque o nosso canal de denúncias tanto cumpre com os requisitos técnicos, não é, de armazenamento dos dados, dessa troca de informação, como também tem um acompanhamento legal, ou seja, nós tratamos das denúncias. Ok, não é só ter o espaço para fazer as denúncias, mas depois também estão a acompanhar. Sim. E cá está aquilo que estávamos a falar, todas as entidades em Portugal que tenham mais de 50 colaboradores têm que ter este canal de denúncias, não é? É obrigatório. É obrigatório. Sim, sim. E esse canal de denúncias não... Isso só para esclarecer, não serve para dizer que eu não gosto do meu colega. Não é? Não é bem umas queixinhas. Não é umas queixinhas, é realmente denunciar a violação, o desrespeito pelas normas legais. Cá está aquilo que estávamos a falar, que também já falámos um bocadinho, mas que é importante ver. Portanto, é uma solução completa porque tem a parte técnica, não é? O sítio onde se pode fazer, onde se pode fazer a denúncia, receber a denúncia, mas também é a parte legal, não é? Consegue? Sim. Não consegue. Sim, isso não consigo ver, mas eu sei. Sim, sabe o que é que é? O que é, porque isso é importante. Porquê? Porque nós, claro que o canal de denúncia pode ser desenvolvido por um técnico e depois ser implementado na empresa sem necessitar acompanhamento jurídico. Só que nós acreditamos que é vantajoso para uma empresa ter um advogado a tratar de denúncias. Porquê? Porque para uma pessoa que não seja advogado, algo que está a ser denunciado pode não qualificar como uma contraordenação. Lá está, precisa de ser um advogado para dar aqui este conhecimento
no fundo, técnico, não é? Sim, sim. É legal, não? Legal. Sim, porque se a denúncia não fosse devidamente tratada, podia acontecer depois desencadear um processo mais prejudicial para a empresa, uma contraordenação ou até crime. Eu acho que temos mais outras fotos a seguir aqui ainda sobre o canal de denúncias, porque lá está, isto é muito importante, tem que ser seguido por todos e há coimas. Sim, há coimas e há coimas. Aqui ainda temos as principais fases do processo de implementação, não é? Sim. Como é que se funciona? Não sei se quer comentar alguma coisa disso ou Sim, também sim. leem lá em casa, vê? Como é que nós implementamos o canal de denúncias? Tal como eu disse, nós gostamos de ouvir o nosso cliente, conhecer o nosso cliente. Por isso, sempre antes de implementar, seja o que for na empresa, nós falamos com o cliente, agendamos uma reunião e tentamos perceber, fazer um levantamento das necessidades do cliente. Depois dessa primeira reunião, no que respeita ao canal de denúncias, elaboramos toda a documentação necessária para internamente na empresa, ou seja, uma espécie de regulamento interno dedicado ao canal de denúncias, e depois já é uma implementação em si só, ou seja, é uma implementação técnica que se faz através de um link que é implementado na página do cliente, que é acessível a todos. Portanto, qualquer pessoa, qualquer funcionário pode clicar lá e ir lá fazer uma denúncia, não é? Sim, e não é só funcionários, porque também as pessoas que se relacionam com a empresa têm que ter acesso a esse canal, ou seja, um fornecedor. Não é? Porque... Mas isso ainda não se vê muito em todos os Não, sítios. isso não se vê nada, quase Nada, nada. quase nada, malandras. E isso também é importante por parte dos próprios trabalhadores questionar onde é que eu posso fazer a denúncia, não é? Na minha empresa. Eu sei que pode ser chato, mas dizer isso ao seu hierárquico superior. Onde é que eu posso fazer queixa? Exato, onde é que eu posso fazer queixa do que é que se passa? Mas eu penso que as empresas também têm que ter noção que o canal de denúncia, sim, claro, é um cumprimento da obrigação legal, mas também é muito importante para a própria empresa, porque dá-nos uma informação sobre aquilo que se passa na empresa antes de ser descoberto, por exemplo, por ASEI ou pela ACT, ou seja, pelas entidades. Ajuda, não é? Porque se calhar a empresa às vezes nem sabe o que é que está a acontecer, Exatamente. não é? Há ali coisa. Sim, exatamente, porque os próprios gerentes da empresa podem não ter esse conhecimento do que é que se passa na empresa. E eu penso que temos mais uma foto que fala aqui das coimas, porque há coimas que são aplicadas, que era o que eu há bocado estava a falar, sim, não é? sim. As coimas são diferenciadas dependendo se estamos a falar de uma pessoa coletiva e pode chegar até 250 mil euros. Pesa. Exatamente. É pior do que ter as colunas na praia agora. Uma parte. Portanto, isto é um peso ainda grande. Sim, é um peso muito grande e o custo de implementação, a contrapartida dessa coima é muito reduzido. E quem é que, não tínhamos aqui esta pergunta, quem é que é a pessoa responsável ou a entidade responsável por ver se as empresas têm o canal de denúncias ou não? Sim, as empresas, a entidade responsável é uma autoridade precisamente que foi constituída para esse fim, ou seja, o Ministério tem que ter os seus meios Não para... sei como é que eles ainda não andaram com isto para receber as multas todas. Eu penso que é uma questão de tempo, não é? Eu também acho que é uma questão de tempo quando eles se lembrarem. Epá, em vez de estar aqui a ver os carros andarem a 30 a hora para receber multas, se calhar logo assim aos 250 mil sai logo mais... Não sei. Quando virem isto vai logo mais rápido. Eu penso que as empresas vão começar a procurar quem lhes possa fornecer os canais de denúncia quando vão ver os exemplos de castigo. Então como é que podem entrar em contacto consigo aqui com a Legal Space para terem o canal de denúncias na sua empresa? Podem entrar em contacto via e-mail, por exemplo, enviando um e-mail para info ou para a Tatiana, pode ser tatiana@legalspace.biz,
ou entrar na nossa página legalspace.biz, onde é que nós também temos um formulário de contacto e com uma simples mensagem, nós depois vamos devolver o contacto e agendar uma reunião com o cliente. Portanto, muito importante aqui que ficou também esta questão do canal de denúncias. No fundo, quase fala aqui da justiça e essas coisas todas, sei lá, olha, não sei. Então, hoje queríamos falar aqui um bocadinho, nesta segunda parte, vamos assim dizer, do programa, sobre literacia jurídica. Acha que as pessoas sabem muito sobre parte jurídica ou nem tanto? Nem por isso? Eu penso que as pessoas Deviam saber mais, né? deviam saber mais e só começam a saber quando algo já está a correr mal. É verdade, porque nós até, isto é quase como ir ao médico, é bom é não ir. É bom é não precisar do advogado, é bom é não precisar de ir ao tribunal. É verdade, não é? E é essa percepção, geralmente as pessoas têm essa percepção, mas eu penso que é vantajoso. Qualquer conhecimento, não é? É vantajoso e, sobretudo, o conhecimento dos meus direitos e dos meus deveres também é muito vantajoso. Mas há muito pouco essa instrução, pelo menos não sei como é que seria lá na Checoslováquia, não é? Que foi onde cresceu, mas nós aqui não... Deve ter noção pelo seu filho. O seu filho não aprende muito de leis na escola, ou de direitos e deveres. Isso é verdade. Nós na escola temos uma matéria dedicada, na escola primária, dedicada às crianças para começarem a perceber o que é imposto, o que é que me acontece se eu não pago imposto, ou seja... vocês na Eslováquia, pronto. Nós temos uma disciplina que se chama Educação Cívica. E esses temas, não é de direito, mas sim, claro. assim de uma forma mais... Temas legais, vamos assim dizer. Não sei. É abordada logo na escola primária. Nós também temos educação cívica, mas eu acho que é mais para o cívico, não nesse sentido. Acho que não aprendemos essas coisas. Sim, daquilo que eu vejo no meu filho, aprender sobre reciclagem, sobre... Exatamente. Sobre evitar fogo. Conhecer os teus direitos, se calhar não dá jeito. Eu hoje estou a ficar a contestatar. Isto da justiça faz-me logo aqui ferver, porque realmente nós temos que, é aquilo que dizia, é preciso saber os seus direitos, não é? Então, para que é que existe o direito? O direito é algo que deve fortalecer ou garantir os valores de uma sociedade. E o direito é algo que deve acompanhar a sociedade. Ou seja, se me perguntasse há 40 anos atrás se o direito devia garantir às pessoas do mesmo sexo poderem se casar, não é? A resposta seria não, claramente que não. Não pode haver uma lei a permitir tal desgraça, não é? Não. Exato, sim, não. Mas hoje em dia, claramente que esse direito é garantido e o direito serve para garantir que esse direito que as pessoas possam ter acesso por exemplo, ao casamento, não é? Portanto, está a tentar explicar que tem que se enquadrar na sociedade onde está, não é? Nós dissemos na Eslováquia que o direito é um empregado da sociedade, ou seja, só faz aquilo que a sociedade valoriza. Muito bem. Portanto, é daí que vêm as leis, portanto. As leis deveriam ser, ou são, ou deveriam ser? Sim, isso também, depois vamos entrar naquela vertente dos poderes do Estado, não é? Quem é que faz leis, não é? É o poder legislativo, é o Parlamento, são as pessoas que nós demos votos para nos representarem, não é? E esse poder tem que ser completamente autónomo e não pode haver qualquer interferência com outros poderes, por exemplo, o executivo, não é? O poder do governo de implementar o poder legislativo. Mas que não é isso, eu não sei. Mas, por exemplo, eu lembro de estudar qualquer coisa, e nós até temos isso aqui, que até amavelmente nos enviou. Portanto, existem 3 poderes soberanos. Eu lembro de estudar isto na escola, por acaso, agora isto já me lembro. Legislativo, portanto, mas que eu achei que isto era chinês, eu sabia isto de cor. Sabe o que é de cor? Sei de cor, decorei ali 3 horas, escrever nos testes, porque eu nunca entendi isto muito bem. Mas hoje, pronto, somos mais velhos, vemos as coisas de outra maneira. Portanto, quer dizer que tem que haver um poder, são 3 poderes, não é? É o que faz as leis, é o que executa as leis. E acho que
judiciário que garante a aplicação da lei, não é? O poder dos tribunais, da aplicação correta da lei na sociedade. Então, e qual é a diferença daquele que executa daquele que faz? Que aplica, ou seja, nós Um temos faz e pensa nas leis, certo? Imaginemos, temos a lei de orçamento do Estado, não é? Vai logo entrar num caminho difícil. Vai logo entrar num caminho difícil. Vamos lá, Tatiana, mas a gente consegue. E depois cada ministério, com a sua verba, vai executar, não é? Vai produzir despachos, vai executar aquela lei que foi aprovada pela Assembleia. E depois o Poder Judiciário vai aplicar a lei, ou seja, se eu não pagar imposto, alguém vai atrás de mim. Exatamente. Portanto, posso ser processada pelo não cumprimento daquela lei. Portanto, e no fundo, para isto ser uma democracia, não é? Que é aqui um princípio, estes três poderes não podem estar de maneira alguma corrompidos, ou seja, eu não posso ser chefe destes três. Sim, mas isso também já estamos a entrar num caminho de política, não é? Sim. Porque... respira. Não, é isso, eu estou a tentar... Sim, porque, por exemplo, essa teoria dos três poderes soberanos de um Estado já veio do século XVI, não é? Do Maquiavelli, que definiu essa... Maquiavélico. É que Maquiavélico tem um nome assim. Maquiavélico. É malandro. Então, se calhar, isto não é uma coisa boa. Sim, portanto, isso foi definido há muitos anos atrás, não é? Muitos séculos atrás. Muitos séculos. E foi moldado, não é? Foi moldado por quê? Por sociedade e, por sua vez, por política, não é? Por poder político. E hoje em dia ainda está em discussão, não é? Nós, por exemplo, hoje em dia temos em discussão o Estatuto da Ordem dos Advogados, que está aqui uma grande polémica. Sim, que é contestado até pela própria senhora bastonária da Ordem dos Advogados, precisamente porque está-se a entender que os poderes estão a ser misturados, ou seja, a Ordem dos Advogados é uma associação com regulamentação própria, não é? Que é constituída pelos seus membros. E esse estatuto, porque é que é perigoso, não é? É porque retira um pouco, há quem atenda que retira um pouco dessa autonomia de autorregulação, da autorregulamentação da ordem. Mas que há pessoas que se calhar não entendem porque é que é importante, por isso é que eu achava importante explicar-nos isso. Porque há pessoas que se calhar vão achar, eles vão deixar de fazer as coisas como eles querem, porque eles estavam um bocadinho fora da lei, mas não é isso. Sim, isso para um cidadão, porque isso é importante, não é? Porque nós somos advogados, nós temos a nossa ordem, nós sabemos defender-nos, não é? Sim. Agora, um cidadão, porque é que pode sofrer ou ver-se prejudicado com essa proposta nova do Estatuto? Porque há quem entenda que a intenção de retirar os atos próprios de advogados aos próprios advogados e abrir esses atos a mais pessoas. Isso é perigoso porquê? Porque eu, como advogada, eu posso cometer um erro, obviamente, como toda a gente. De toda a gente. Só que eu, sendo reconhecida, inscrita na Ordem dos Advogados, a Ordem dos Advogados obriga-me a ter um seguro profissional. Ou seja, se alguma coisa correr mal na minha profissão, no serviço que eu presto aos meus clientes, o cliente pode ativar esse seguro, sim. Pode-se ver compensado pelo seguro profissional dos advogados que nós obrigatoriamente temos que ter. Agora, o que é que vai acontecer se o serviço for prestado por uma pessoa que até pode ser licenciada em Direito, não é? Que até pode saber muito e ter uma experiência de longos anos naquilo que diz e naquilo que faz, mas não é advogado.
Não, Qual é explique, o que é a diferença de uma pessoa que é licenciada em Direito e que faz parte da Ordem? uma pessoa licenciada de Direito é aquela que sabe tudo, não é? Porque nós saímos da faculdade e sabemos tudo. Claro, Pronto. Tudo na cabeça. Sim, portanto Sem é, prática, mas tudo na cabeça. Sim. é aquela pessoa que tem toda a vontade de fazer alguma coisa porque já estudou muito. Pelo mundo. Isso é um licenciado de... Não, agora sei brincar. O licenciado em Direito é uma pessoa que pode ser consultor, pode ter um contrato de trabalho e com alguma empresa e realmente ser um gestor jurídico, fazer parte do gabinete jurídico de uma empresa, mas não é um advogado. Um advogado é alguém que é licenciado em Direito e também passou pelo estágio, ou seja, passou pelo estágio e passou pelos exames da ordem, que na minha altura eram um exame no meio termo do estágio e depois o exame final. Ou seja, essa pessoa o advogado foi aprovado, os conhecimentos dele foram aprovadas pela Ordem dos Advogados e essa pessoa pode exercer os atos próprios da advocacia tal como reconhecidos na lei. Isso também, se calhar, é algo que as pessoas não têm muito conhecimento. Que é poder defender alguém, poder acusar alguém? Só advogados e solicitadores num escopo um pouco mais reduzido pelo próprio Estatuto dos Solicitadores, ou seja, só advogados e solicitadores podem exercer um mandato judicial, um mandato forense. Ou seja, só um advogado pode agir em nome de uma pessoa, representar uma pessoa perante o tribunal, num litígio. Sim. Só o advogado pode aconselhar as pessoas, ou seja, prestar consulta jurídica. Isso é muito importante porque as pessoas podem adquirir muito conhecimento jurídico, não é? Até agora na internet, não é? Sim. Um dia destes começam a fazer cirurgias, abrir corações e tudo, só porque vê-se na internet é fácil. Isso é... Mas ninguém quer fazer, mas acham que fazem no Mas agora eu acompanhei por acaso isso com inteligência artificial, não é? Pronto, sim. Inteligência artificial hoje em dia é uma ferramenta muito boa, até para os advogados. Só que eu digo que é como fogo, tem que ser utilizado, mas bem dominado, não é? Exatamente. Porque havia agora há pouco tempo ali uma notícia que um advogado foi condenado por um tribunal porque usou a peça elaborada pela inteligência artificial sem verificar aquilo que a inteligência artificial escreveu. Muito bom. Pronto. Quer dizer, é muito mau. Portanto, Isso é quase como nós fazíamos. Nós não, eu não Nós. fiz. Na escola eu não tinha, eu sou do tempo antes da internet, mas eu ia copiar aquilo Aquelas tudo. calculadoras. Ia copiar aquilo tudo e estava o trabalho feito. Pronto. Sim, mas hoje há a internet. A sola do sapato. por isso a consulta jurídica é muito importante que seja efetuada por um advogado, porque realmente o conhecimento hoje em dia é ilimitado, não é? O acesso ao conhecimento é ilimitado. Nós também utilizamos, não é? Não vou dizer que o advogado só estuda pelos livros ou pelos códigos, não. Nós também temos as nossas ferramentas e nós também no nosso escritório utilizamos a inteligência artificial para encurtar o caminho, mas sempre verificamos o desfecho, não é? O resultado que vamos obter. Aliás, nem sequer é resultado, são vários resultados, porque precisamente a ferramenta da inteligência artificial é vantajosa porque nos dá várias opções de olhar para uma situação. Aquela situação. Ou seja, é vários advogados a trabalhar com... E então, o que é isto de justiça e se toda a gente deve ter direito, toda a gente supostamente tem direito à justiça, não é? Ao direito a ser defendido, a ser... Sim, o que é justiça? Isso é uma pergunta que eu penso que a humanidade está a tentar descobrir. O conceito de justiça aqui do direito, nada muito filosófico. Desde sempre, não é? Conceito de justiça. Eu penso que justiça é um estado de harmonia entre
na garantia dos direitos, não é? Tem a ver muito com a democracia e justiça legal, no sentido de acesso ao direito, é algo que tem que ser garantido a qualquer pessoa, sei que sei depender dos meios económicos, não é? Porque uma pessoa, para se fazer acompanhar de seja qual for o profissional, não é, precisa também ter meios para compensar esse trabalho. E no ramo de direito isso o Estado tem que se chegar à frente, não é? O Estado Sim, tem que se chegar à frente. tem que assumir as despesas das pessoas que não podem fazê-lo. E daí temos então o acesso ao direito, é um conceito. Portanto, quando alguém é acusado ou intimado ou alguma coisa, essa pessoa pode ter aqui acesso a um advogado público. Sim. Como é que se chama isto? Ok, então como é que isso funciona? Exato, como é que isso funciona? Uma pessoa que acha que precisa do advogado no escopo judicial, ou seja, não é eu zanguei-me com o meu vizinho, eu quero que um advogado para lhe escrever uma carta, não é? Não funciona assim. Se uma pessoa se vê perante um litígio judicial, pode deslocar-se à Segurança Social e pedir que sejam avaliados os meios económicos daquela pessoa e do agregado familiar. Quando são lidos os direitos a alguém, não é? Supostamente, os direitos dizem isso, não é? Se não tiver um advogado, Sim, tem. pelo menos em inglês dizem, nas Sim. séries dizem sempre, Sim, if you don't have, nós vamos designar-lhe um. Sim, isso no direito penal e isso funciona, mas também no direito civil também isso funciona, ou seja... Não é preciso ter morto ninguém. Não é preciso ser acusado de um crime e ainda assim podemos ter acesso à justiça, ou seja, deslocando-se à Segurança Social, a Segurança Social vai recolher a informação sobre os nossos rendimentos, sobre o nosso património e vai proferir um despacho. Vai proferir um despacho favorável ou não, ou seja, nós podemos ter acesso a um advogado, mas não é um advogado público, é qualquer advogado inscrito nesse sistema. Okay. E pode também essa pessoa ser dispensada do pagamento de taxas de justiça. Sim. Ou então, ao invés de ser dispensada de pagar, pode pagar aí prestações. Isso tudo depende da avaliação que a Segurança Social vai... Também há isso, por acaso não temos aqui, mas quando há situações em tribunal, há taxas de justiça a pagar. Sim, a taxa de justiça a pagar, que a taxa de justiça é definida em consonância de valor da causa, ou seja, cada causa no tribunal tem o seu valor e, dependendo desse valor, é calculada a taxa de justiça. E essas pessoas que fazem... Que é paga não é sempre pelo mesmo lado, não é sempre sobre quem apresenta a queixa ou sobre quem é... Depende do veredito, não é? A taxa de justiça inicial é normalmente paga por quem inicia o processo e também é paga por quem conteste o pedido, ou seja, tanto é paga por um lado como por outro. Sim. No final, o juiz tem que definir como é que vão ficar os encargos e as custas processuais. Por exemplo, imaginemos, eu vou propor uma ação contra si. Isso, doutora Tatiana, que eu não gosto nada dessas coisas. De 100 mil euros. E vou perder metade, ou seja, o tribunal vai dizer que até tenho razão de 50% daquilo que estou a pedir. Então, por regra, a taxa de justiça vai ser repartida entre nós. Tanto vou pagar eu como vai pagar a parte contrária. Muito bem. E então, e quando há, porque aqui a gente hoje falou da justiça internacional, às vezes as pessoas têm aqui, existem vários níveis de tribunais, não é? Sim, o sistema judicial aqui em Portugal é constituído por tribunais, tanto tribunais comuns, ou seja, os tribunais de primeira instância, os tribunais de relação, o Supremo Tribunal, e também os tribunais administrativos e fiscais, quando uma das partes do litígio é o Estado. Isso é também importante
de Ok. Há uma coisa, tem outro nome quando uma das partes Estado. é o Estado. Por exemplo. No fundo, a gente não explicou aqui, mas os tribunais resolvem litígios, são conflitos entre as pessoas. Não é? Sim, sim. E até falámos em off que os advogados Não chegam a nenhum consenso. são as pessoas indicadas para resolver litígio. Quando não há litígio, isto é tudo mais fácil, não é? Sim, o tribunal normalmente é solicitado a intervir quando as não pessoas chegam a acordo. não conseguem resolver. Não conseguem resolver o seu problema. E há diferença entre tribunais judiciais e os tribunais administrativos. Ou seja, imaginemos uma situação que eu vou ao hospital e vou ser atendida por um médico por alguma infelicidade. Eu acho que foi negligenciada, ou seja, a prestação de serviço médico não foi bem executada. E como é que eu vou saber se vou ao Tribunal Judicial ou vou para o Tribunal Administrativo? Isso depende se o médico faz parte do Sistema Nacional de Saúde ou se é um médico privado, não é? Porque eu não faço mesmo ideia. E eu não faço mesmo ideia destas coisas. Portanto, é por isso é importante ter um advogado, porque eu até posso escrever a minha ação, não é? A minha queixa, só que vou pôr no tribunal incompetente, vai-se declarar incompetente e eu perdi tempo e se calhar dinheiro e vou ter que... Pois o tribunal diz que é incompetente e a pessoa não percebe, se calhar pensa que é porque afinal isto não tem pernas para andar e é só porque não era naquele sítio. Exatamente. Não tem competência para julgar. Sim, mas normalmente o tribunal explica porque que é incompetente. Sim, Ai, que fixe. E depois, se houver alguma coisa que é resolvida no tribunal, mas que a pessoa quer contestar, acha que foi mal resolvido, como é que se contesta para cima? Sim, nós quando recebemos o resultado do litígio, né, uma decisão, nós podemos ficar contentes ou descontentes. Quando estamos descontentes com o desfecho do litígio, nós podemos recorrer para o Tribunal de Relação, mas isso também tem regras próprias, ou seja, não é toda a decisão que é recorrível, ou seja, há decisões que são sempre recorríveis e há decisões que nunca podemos recorrer, por exemplo. Isso é definido pelo valor da ação e pelo valor de sucumbência. Ou seja, O que é sucumbência? Isso é o valor que me é desfavorável. Naquele exemplo, né, é o valor onde é que perdi. Por exemplo, por a regra, nós podemos recorrer da primeira instância nos processos com o valor superior à alçada de primeira instância, ou seja, o processo tem que ter o valor superior a 5.000 euros. Mas isso não é o único pressuposto. O outro pressuposto é que eu tenho que perder mais do que metade da alçada, não é? Eu tenho que perder 2.500 neste caso. Neste caso, sim. E depois temos as decisões que são sempre recorríveis, por exemplo, divórcio, não é? Divórcio é um dos processos que é sempre recorrível. Ou então as decisões onde é que se discute o próprio valor da causa, não é? Porque se eu não concordo com o valor da causa que o tribunal atribuiu ao meu processo... Então eu posso discordar, vou sempre... mas eu acho que vale mais, sim. Não é? Sim, vou sempre... Portanto, isto vai tendo aqui uma hierarquia, não é? Sim. Supremo Tribunal quando? Porque falou que era o da relação e depois era o Supremo. Sim, o valor da primeira instância, a alçada da primeira instância são 5.000 euros, de segunda... Ou seja, de segunda para a terceira, da relação para o Supremo, são 30.000 euros. Portanto, isso são os indicadores de valor da causa. E depois temos que sempre ver o que é quanto desfavorável nos é a própria decisão. E uma pergunta, porque como estamos no internacional, quando é que se vai ao Tribunal Europeu? Porquê é que se pode recorrer ao Tribunal? Porque isto eu estou a pensar em escadinha, está a ver? Isto é quase como ir agora a Portugal, vá agora em Europa. Sim.
Nós podemos recorrer às instâncias internacionais quando esgotamos todas as instâncias nacionais. Ou seja, quando já se fez tudo o que Quando já podia fiz fazer tudo aqui e ainda assim acho que tenho algo que tem que ser reconhecido, eu posso, mas isso estou a dizer de uma forma muito simples, Não, sim, né? estamos a explicar de uma forma muito simples. Mas- Nem vale a pena mais complicar mais que isto, que nós nem sabemos. E porque isto exige muitos recursos, não é? Porque a pessoa vai recorrendo, vai recorrendo, vai Sim. recorrendo, vai recorrendo, para chegar aqui ao Tribunal Europeu. Sim, tenho que utilizar todas as instâncias do meu próprio país para poder ir à instância europeia. E então agora que estamos a entrar aqui nos últimos minutos, doutora Tatiana, já viu? Parece que Muito não. rápido. Gosta de falar disto. Sim, claro, é algo que Acha que há alguma coisa que não falámos que fosse importante aqui sobre a literacia jurídica? eu penso que, claro, há muita coisa não, que podemos eu não estou a perguntar se há alguma coisa mais para falar, estou a perguntar se há alguma coisa que é assim mesmo Não, eu importante penso dizer que e não falar. conseguimos fazer assim um percurso muito rápido Sim, sobre muito rápido, exato. Fizemos aqui, Isso nós já foi. fizemos a universidade em 50 minutos. Doutora Tatiana, e sobre os seus serviços em particular, como é que a podem contactar? Da outra vez falou-nos aqui do tratar de divórcio. Sim. Se quiser falar disso ou de outras coisas, já falámos do canal de denúncias, mas aqui do seu espaço Sim. também nestes últimos minutinhos. Sim, claro. Tal como dissemos, nós dedicamos uma parte do nosso portfólio, ou seja, do nosso trabalho, para as pessoas, ajudar as pessoas a ter um processo mais rápido e menos doloroso ao nível financeiro, não é? E por isso nós criamos um projeto online, que é o projeto Tratar de Divórcio, que as pessoas podem encontrar na própria página, que é tratardedivórcio.pt. Estamos também nas redes sociais, Instagram e Facebook, onde tencionamos publicar o conhecimento, não é? Tentar dar aquelas notas que nós achamos que são valiosas, portanto eu penso... E que nos deu muitas na última vez que cá esteve, já há alguns meses. Não é verdade. Deu aqui algumas dicas que eu ainda me lembro. E que já usei para ajudar alguém. Olha, que bom, isso deixa-me muito feliz. Só disse, é preciso fazer isso, não, que a doutora disse. Isso deixa-me muito feliz. Portanto, eu convido as pessoas para utilizarem nossa comunicação social para beber o conhecimento Assim já sabe, não é ao que vai, não é? que nós divulgamos. Também temos essa vertente empresarial, que é a Legal Space, que também estamos, obviamente, na internet, na nossa página legalspace.biz, e também estamos muito recentemente no LinkedIn, porque nós estamos a tentar tratar do nosso mundo digital e nosso marketing digital no que respeita ao Legal Space para que possamos chegar a mais pessoas. E eu já sei do que é que nós nos esquecemos antes de despedir. É dizer que há meios alternativos antes de ir aos tribunais. Esquecemos-nos disso. Tem que voltar cá outro dia. Ok, está bem, eu aceito. São os tribunais de resolução alternativa de litígios, arbitragem, julgados de paz, outras coisas. Foi um gosto recebê-la, doutora Foi Tatiana. um gosto, obrigada eu. Tatiana. Obrigada. Tudo bom. Obrigada. Tudo bom e continua aí a ajudar muitas pessoas, muitas empresas, sempre assim com esse sorriso, e para parecer que é fácil. Simplicidade. A parecer que é O fácil. quê? Ok, isso é básico. Básico. Muito obrigada. Ok, obrigada. E nós vamos embora. Vamos embora com muito conhecimento, não é? É verdade. Universidade feita em 45 segundos. Minutos, exatamente. Mas é verdade, hoje neste dia aqui da Justiça Internacional, falámos não da Justiça Internacional, mas aqui alguns conceitos básicos de justiça, de direito, como se pode mexer aqui, demos a importância de ter um advogado e já sabe, olha, se tinha aqui uma questão específica acerca do divórcio, tem que ver o outro programa ou então seguir aqui estas redes sociais. Exatamente. O programa encontra no YouTube, canal Curiacos TV, playlist Conversa de Mulheres, programas completos. Doutora Tatiana Kitkova. Cova. Exatamente, como ao chocolate. É isso. Boa. Nós voltamos no próximo programa. Voltamos, sim, senhora, e você volta connosco. Pelas 15 horas cá estaremos para mais um programa espetacular. Contamos consigo. Olhe, seja muito feliz e porte-se bem dentro da lei. Se bem.